Alicerce da História, esse é o Alicerces em 5 e eu sou o professor Fábio Ribeiro. Toda sexta-feira, complementando as nossas playlists regulares, a gente tem um encontro rápido, seja para falar em 5 minutos sobre algum tema, ou seja para falar sobre 5 temas, 5 tópicos, 5 debates. Hoje a gente vai fazer um vídeo curto falando sobre a cidade do Rio de Janeiro. No dia 1º de março de 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada por Estácio de Sá, sobrinho do então governador-geral do Brasil, o Mendes Sá, o famoso Mendes Sá. Espero que você goste do conteúdo de hoje. O seu like é muito importante, o seu compartilhamento com os amigos, joga nos grupos. Se inscreve aqui no canal também se você não for inscrito, não custa nada. Grande parte das pessoas que veem aqui o meu conteúdo, mais de 50%, segundo o que o YouTube me mostra, não são inscritos no canal. Então não custa nada que você se inscreva aqui no canal e ajude para que eu continue produzindo conteúdo. Gente, em 1565 a fundação do Rio de Janeiro surge de uma guerra. Uma guerra que era uma guerra múltipla. Portugal estava envolvido num processo de expulsão de um rival europeu, que era a França, que desde 1555, 10 anos antes, tinha fundado na Baía de Guanabara, na ilha de Sergipe, hoje Ilha de Velha-Gaion, onde tem até a escola naval, foi fundado ali uma grande força francesa, uma colônia chamada de França Antártica. Os franceses, junto com indígenas tamoios, com apoio de indígenas tamoios, acabam tomando posse ali de grande parte da Baía de Guanabara, no seu deslocamento muito interessante. Os tamoios, que estavam em conflito com outras tribos e com os próprios portugueses contra a colonização, eles vinham desde São Paulo, no conflito que vem lá de Bertioga, Santos, aquele território ali do litoral de São Paulo, até a região de Cabo Frio, mais ou menos, no Rio de Janeiro. Eles já vinham em conflitos tanto com os portugueses, mas também com os indígenas tupiniquins e temiminós. No Rio de Janeiro, esses indígenas temiminós tinham ali a liderança importante do Araribóia, então havia um conflito muito grande. E no meio disso tudo, a França está tomando posse da Baía de Guanabara, um território que ficou esquecido, bem esquecido. O Rio de Janeiro fazia parte da capitania de São Vicente naquele contexto. E a capitania de São Vicente não tinha condição, o donatário dessa capitania não tinha condição de fazer a defesa do Rio de Janeiro. Acabou ficando uma área muito aberta e pela presença de tamoios ali na região, isso acabou favorecendo a entrada dos franceses, que queriam, além de fundar uma colônia para explorar a localidade, queriam interferir no comércio português lá no Oriente, porque o Rio de Janeiro é estratégico, é só a gente olhar o mapa. A gente tem um posicionamento muito bem definido. Primeiro que é difícil, depois que você se posiciona na Baía de Guanabara, é difícil tirar, alguém conseguir te tirar de lá. E do outro lado nós temos a África, onde Portugal fazia o périplo africano e estava ainda, por mais que o comércio com as ilhas estivesse em crise, Portugal ainda estava fazendo esse comércio e de alguma forma a França poderia prejudicar esse comércio português com o Oriente. A perspectiva francesa era de defesa do mar liberto, essa ideia do mar livre, para que quem iniciasse a colonização fosse de fato dono, não quem chegasse primeiro no território. E aí a França chega aqui, vê a Baía de Guanabara desguarnecida, a Baía de Guanabara que teve a presença portuguesa pela primeira vez em 1502, no dia 1º de janeiro, com Gaspar de Lemos, e aí Ria é uma gíria para Bahia, uma gíria náutica para Bahia, não propriamente, o português confundiu aquilo ali com o Rio, até porque, cara, o português navegava bem pra caramba, ele não ia cometer um erro desse tipo. Então, o português toma ali a posse do território, mas meio que abandona, a França se aproveita e vem, pega. Quando a França pega, a gente tem um problema, porque o ponto é estratégico, os franceses começam com uma aliança com os indígenas, e aí o que Portugal vai fazer? O próprio Mendes Sá, antes de enviar o seu sobrinho com uma expedição para cá, ele consegue expurgar uma parte dos franceses, mas quem faz o trabalho final, chegando em 1565 e fundando ali entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, onde hoje é a Urca, ali no Rio de Janeiro, ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma cidade que faz uma homenagem dupla, porque ela homenageia, na verdade, o rei português, Dom Sebastião, mas o rei Dom Sebastião tinha esse nome em homenagem ao santo católico. Então, foi uma homenagem dupla, saiu, tanto é que São Sebastião é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Ali no dia 20 de janeiro, a cidade tem até feriado para lembrar São Sebastião. E aí, gente, o que acontece é que essa fundação é uma fundação primordial para que dali, um ponto estratégico, dali na base do Morro Cara de Cão, os portugueses pudessem observar o movimento tanto dos franceses quanto também dos indígenas tamoios que ficavam no Morro da Glória,
Um morro também bem posicionado. E aí, a batalha final entre portugueses, aliados dos Temiminóis e dos Tupiniquins, contra os tamoios e os franceses, acontece justamente em 1567. Temos uma batalha chamada Batalha de Canoas, um pouco antes, mas de fato em 1567 nós temos a expulsão final dos franceses e o fim oficial da Confederação dos Tamoios, que era o nome que esse movimento revoltoso dos tamoios tinha em relação ao que estava ali acontecendo. Era o movimento desses tamoios contra os portugueses e contra outras tribos. E aí, gente, há um grande enfrentamento, os portugueses matam grande parte desses tamoios, é um extermínio tamoio muito grande, já com a ajuda desses rivais históricos dos tamoios, né? Os Temiminóis e os Tupiniquins, eles fincam a cabeça dos seus opositores em lanças e colocam na areia. E também nessa batalha final, em 1567, o Estácio de Sá, que tinha fundado 2 anos antes a cidade do Rio, ele leva uma flechada no olho. Dias depois, ele vai acabar morrendo por conta desse ferimento. O Estácio de Sá foi enterrado ali na região que o Rio foi fundado, depois o corpo dele foi transportado para o Morro do Castelo, e hoje o corpo dele, os restos mortais dele, estão na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Beleza? Esse é um pouquinho da história do Rio, um município, uma cidade que nasceu de um conflito, de uma guerra que envolveu portugueses, franceses e as mais variadas tribos indígenas que compunham o nosso território. Valeu, galera! Deixa seu like aí, espero que você goste do conteúdo. Tamo junto!